A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, irmãos e irmãs, que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangélica Galileia. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos nas lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. E o tema da revista é O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo. E o título da nossa lição é a lição número 9, o batismo, a primeira ordenança da Igreja, do primeiro trimestre de 2024, das lições bíblicas CPAD Adultos. Meus queridos e amados irmãos, vamos falar da primeira ordenança da Igreja. E a palavra-chave de hoje é batismo, batismo em águas. Lição 9, o batismo, a primeira ordenança da Igreja. O batismo nas águas é uma ordenança do Senhor Jesus para a sua igreja. Ele aponta para o relacionamento pactual do homem com Deus em sua nova vida em Cristo. O batismo é um selo da justiça mediante a fé em Jesus Cristo. Quando uma pessoa é batizada nas águas, ela está simbolicamente morrendo para o pecado, para o mundo e renascendo para uma nova vida em Cristo. É realizado por imersão do corpo inteiro, uma só vez em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conforme determinou o Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, é preciso ser salvo em Cristo para depois ser batizado em águas. O batismo não salva, mas acompanha a salvação. É uma identificação com Cristo e um testemunho público da nossa fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos à introdução da nossa lição. Aqui na lição 9, o batismo, a primeira ordenança da Igreja, no texto apresentado, abordaremos a questão do batismo sob a perspectiva evangélica ortodoxa pentecostal, examinando diferentes aspectos desse ato cristão. Meus queridos e amados irmãos, aqui também no tópico 1 da lição 9, o batismo, a primeira ordenança da Igreja, nós discutiremos a fórmula trinitária do batismo, enfatizando a importância da identificação com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui também no tópico 2 da lição 9, o batismo, a primeira ordenança da Igreja. Falaremos sobre o propósito do batismo como testemunho público da fé cristã. Já aqui no tópico 3 da lição 9, o batismo, a primeira ordenança da Igreja, analisaremos o método bíblico do batismo por imersão, um mergulho total nas águas, contrastando-o com outras práticas. Este estudo bíblico destaca a relevância do batismo como expressão pública de fé, enfatizando a sua união com a Trindade e a importância da imersão como método bíblico, ressaltando a necessidade de compreensão correta desse ato cristão. Meus queridos e amados irmãos, vamos agora para o texto áureo da nossa lição. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Vamos também à verdade prática. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela Igreja. Meus queridos irmãos, faremos agora uma paráfrase explicativa da leitura bíblica em classe, que está em Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 11. Romanos 6, de 1 a 11, nos lembra que, como cristãos, não devemos usar a graça de Deus como desculpa para continuar no pecado. Pelo contrário, somos chamados a viver em nova vida por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Assim como fomos batizados na morte de Cristo, também somos chamados a viver em conformidade com a sua ressurreição, abandonando o nosso velho modo de viver e servindo a Deus em retidão. Neste trecho bíblico, o apóstolo Paulo destaca a transformação espiritual que ocorre na vida do crente através do batismo e da identificação com Cristo. Ele rejeita a ideia de que a graça de Deus justifica uma vida de pecado contínuo e enfatiza a necessidade de vivermos em santidade e retidão. O batismo é apresentado como um símbolo da nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição. E isso implica em uma nova maneira de viver, abandonando o pecado e servindo a Deus de todo o coração. Glória a Deus. Este texto bíblico nos lembra que, assim como Cristo ressuscitou para a nossa salvação, nós também devemos viver em novidade de vida, dedicados a Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos à exposição da lição 9, o batismo,
a primeira ordenança da igreja. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos no tópico 1, pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Meus amados irmãos, estudaremos agora o subtópico 1, o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. Vamos falar sobre um tema importante na fé cristã. O batismo, visto erroneamente por algumas igrejas como um sacramento. A palavra sacramento deriva do latim sacramentum, refere-se a um sinal sagrado que confere graça àqueles que dele participam. Essa interpretação foi introduzida por Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, que viveu entre os anos de 354 e 430 d.C. Agostinho, embora tenha contribuído significativamente para a teologia cristã, não está isento de erros. Ele ensinou que o batismo é um sacramento, um sinal visível de uma graça invisível. Segundo este ensino, todos devem batizar-se para serem salvos e deixarem de ser pagãos. No entanto, essa visão não encontra respaldo nas Escrituras Sagradas. De fato, a Bíblia é clara ao afirmar que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, não por meio de rituais externos, como o batismo nas águas. Meu querido irmão, embora reconheçamos a importância do legado teológico de Agostinho, é essencial discernir onde ele pode ter errado sobre a verdade bíblica. Afinal, como cristãos, nossa autoridade final é a palavra de Deus, não as interpretações de homens. Devemos estar sempre dispostos a examinar criticamente nossas crenças à luz das Escrituras. É necessário dizer que Agostinho de Hipona era temente a Deus e mais acertou do que errou acerca da teologia bíblica. No entanto, como homem que somos, às vezes erramos, ele, Agostinho, também era passível de erros. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos agora para o subtópico 2. O batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. Conforme as próprias palavras de Jesus, registradas em Mateus, capítulo 28 e versículo 19. Ele, Jesus Cristo, nos ordenou a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entretanto, é essencial compreender que o batismo em águas não concede salvação. É preciso primeiramente crer em Cristo como Senhor e Salvador para depois ser batizado em águas. Ele, o batismo em águas, é uma ordenança de Jesus Cristo, um passo de obediência e testemunho público da nossa fé. Como cristãos, precisamos ter plena consciência da nossa salvação em Jesus antes de nos submetermos ao batismo em águas. Não se batiza alguém para ser salva, mas a pessoa é batizada porque já é salva por meio da obra redentora de Cristo. Um exemplo claro disso é o ladrão na cruz ao lado de Jesus. Mesmo sem ser batizado em águas, ele foi salvo pela fé em Cristo. Isso nos mostra que a salvação não está ligada a rituais externos, mas sim à nossa fé em Jesus como Salvador. É importante também recordar que ao longo da história da igreja, houve momentos em que o batismo em águas foi utilizado de forma equivocada, como na época do imperador romano Constantino, o imperador de Roma. Muitos buscaram o batismo não por convicção de fé, mas por motivos políticos ou sociais. As pessoas aderiram ao cristianismo e se batizaram para agradar Roma e se aproximar do imperador romano. Hoje existem pessoas não salvas que se batizam para agradar aos pais, à esposa, ao esposo, à família ou para se casar com alguém da igreja. Isso é falsidade e hipocrisia e é melhor que não se batize nessas condições. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos agora para o subtópico 3. O batismo deve ser administrado aos adultos. Vamos falar sobre a prática do batismo, especialmente em relação à sua administração, somente para pessoas acima de 12 anos. As igrejas evangélicas batizam adolescentes por causa da cerimônia judaica do Bar Mitzvah. Bar Mitzvah significa filho da lei ou filho do mandamento.
em hebraico. Nesta cerimônia é dada a maioridade religiosa aos jovens judeus, sendo considerada a mais importante cerimônia na vida de um judeu. E existem igrejas cristãs que batizam bebês por causa do pecado original. O conceito de pecado original remete à desobediência de Adão e Eva ao Deus Criador, quando provaram do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, ensinou que os bebês nascem com o pecado original, herdado do pecado de Adão e Eva. Segundo a sua interpretação, isso exige que os bebês sejam batizados para serem salvos dessa condição. Contudo, como cristãos evangélicos, compreendemos que as crianças não devem ser batizadas devido à sua inocência, como destacado por Jesus em Mateus capítulo 19 e versículo 14, quando ele disse: "Deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus." Embora as crianças sejam afetadas pelo pecado original, ainda não possuem consciência do pecado. Elas estão em estado de inocência. Conforme crescem, são instruídos na palavra de Deus, aprendendo sobre a necessidade de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Assim, quando atingem a maturidade espiritual, estão preparadas para tomar a decisão de se batizarem em águas, como nos ensina Marcos, capítulo 16 e versículo 16. Nesse contexto, é vital a educação bíblica desde a infância. Quando os pais e a escola bíblica dominical, a igreja, investem na formação espiritual das crianças, aos 12 anos, elas estão prontas para essa importante decisão. A base desse pensamento e ensino é a ordem de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16 e 16. Acreditamos que uma criança não pode ser batizada porque ainda não tem razão e raciocínio suficiente para crer, discernir e julgar entre o bem e o mal. Glória a Deus. Glória ao santo nome de Jesus Cristo. Vamos ao comentário da lição 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Tópico 2, o símbolo e o propósito do batismo. Vamos estudar agora o subtópico 1, símbolo do batismo, identificação com Cristo. Meus queridos irmãos, vamos falar sobre o significado simbólico do batismo, que representa a nossa identificação com Cristo. Conforme nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6 e versículo 3 ao 5 e Colossenses capítulo 12 e versículo 12. O batismo é mais do que um simples ritual. É um símbolo maravilhoso de nossa união com Jesus. Meu querido irmão, quando você entra nas águas do batismo, está simbolicamente identificando-se com a morte de Cristo. Assim como ele foi crucificado e morreu, você também morre para o pecado e para o mundo. Glória a Deus. Meu irmão, ao mergulhar nas águas, você representa o sepultamento de Jesus. E ao emergir, ou seja, ao subir delas, simboliza sua ressurreição para uma nova vida em Cristo. Esse ato de obediência cristã não apenas representa nossa morte para o pecado e o mundo, mas também nossa ressurreição para a vida eterna. Assim como Jesus venceu a morte, nós também somos chamados a viver em nova esperança e redenção. Desde João Batista, passando pelos apóstolos de Cristo, até os discípulos do apóstolo Paulo, o batismo em águas foi uma prática contínua na história da igreja, ensinada e praticada pelos seguidores de Cristo. Existem por aí algumas igrejas que pregam e ensinam sobre a desnecessidade do batismo em águas, porque acreditam que é a obra morta, rudimentos da fé. Mas o batismo em águas é uma expressão visível de nossa fé e compromisso com Ele. Portanto, a Igreja de Cristo tem por missão pregar o Evangelho, discipular os novos convertidos e batizar em águas. Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, vamos agora
ao subtópico 2, o propósito do batismo. Testemunho público da fé cristã. Vamos falar agora sobre o propósito essencial do batismo em águas, ser um testemunho público da fé cristã. Quando você se prepara para receber o batismo, o pastor responsável por conduzi-lo ao batismo faz algumas perguntas que as suas respostas representam uma confissão pública da sua fé, conforme visto em Atos capítulo 2 e versículo 41. Meu querido irmão e minha querida irmã, para ser batizado, é necessário crer no Evangelho e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, além de estar disposto a renunciar à carne, ao pecado e ao mundo, como ensinado no livro de Colossenses, capítulo 2 e versículo 6, e observado nos relatos bíblicos, como em Atos, capítulo 8 e versículo 12, e no capítulo 16 e versículos 14 ao 15. Meu querido irmão e minha querida irmã, o batismo em águas não apenas simboliza a entrada do novo crente na comunhão da fé cristã, a Igreja de Cristo, mas também marca o início de sua participação plena na comunhão e na vida de adoração e serviço da Igreja. A partir desse momento, o crente estará apto a participar da ceia do Senhor e a contribuir ativamente com os diversos ministérios e atividades da congregação. Assim como uma semente lançada em solo fértil, o batismo é o primeiro passo de uma caminhada espiritual que florescerá em frutos de fé, serviço e comunhão. É o testemunho público de sua aliança com Cristo e a sua identificação com a família cristã, a Igreja de Cristo. Glória a Deus. Meu querido irmão, nós vamos agora para o subtópico 3. Não há espaço para indecisão. Vamos falar da indecisão em relação ao batismo, pois essa é uma etapa inicial na vida e fé de um novo crente. Há diversos motivos que levam alguns a hesitar nesse passo importante. Alguns podem se sentir indecisos devido a incertezas sobre a sua própria salvação. Talvez ainda lutem contra algum pecado que os aflige. Para esses, é essencial buscar a libertação espiritual através da oração e do jejum, confiando na graça transformadora de Deus, conforme 1 João, capítulo 1 e 9. Outros podem não compreender completamente o significado e a necessidade do batismo. Para esses, é preciso investir em ensino e doutrinação, a fim de esclarecer suas dúvidas e fortalecer sua fé na palavra de Deus. Há também aqueles que temem que, ao se batizarem, não poderão mais cometer falhas e pecados no futuro. Por isso, correm risco de perderem a salvação para sempre. Inclusive, esta é a causa do erro de muitos pais que impedem os seus filhos de se batizarem aos 12 anos. Meu querido irmão, independentemente de ser batizado ou não, o pecado sempre será um obstáculo para a vida cristã. É necessário lembrar que o batismo não nos torna imunes às tentações ou falhas. É preciso conservar uma vida de santificação contínua, onde com humildade buscamos o perdão de Deus e a força do Espírito Santo para perseverar, conforme 1 João capítulo 2 e versículo 1, Gálatas capítulo 5 e versículo 16. Por fim, alguns são indecisos porque desejam abraçar o Evangelho, mas também querem manter práticas mundanas em seus corações. Não pecam por acidente, mas pecam por livre e espontânea vontade. Eles não se libertaram do hábito de pecar. Mas, meu querido irmão e minha querida irmã, nesse caso, é necessário um confronto entre a fé e as inclinações mundanas, permitindo que a verdade do Evangelho vença em suas vidas, transformando e purificando os seus corações. Glória ao santo nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Meu amado irmão e querida irmã, agora vamos ao desenvolvimento da lição 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja, no tópico 3, a fórmula e o método do batismo. Vamos agora ao subtópico 1, fórmula trinitária do batismo. Vamos falar sobre a fórmula triunitária do batismo, conforme ensinada por Jesus Cristo. Como ele diz, portanto, ide,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Nas igrejas pentecostais evangélicas, essa fórmula bíblica é cuidadosamente seguida, pois reconhecemos a autoridade e a instrução direta de Jesus Cristo. Entendemos que há um único Deus que subsiste em 3 pessoas divinas, todas compartilhando a mesma essência. Essas 3 pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são caracterizadas por sua onipotência, onisciência, onipresença e imutabilidade. Assim, quando alguém é batizado em águas, deve fazê-lo com plena consciência da presença e do poder do Senhor Jeová, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus neste exato momento do batismo. O batismo, portanto, não é apenas um ritual simbólico, mas um ato sagrado de obediência e compromisso com a Trindade Divina. É um mergulho na graça e na presença do Pai, um sepultamento com Cristo e uma ressurreição com Cristo para uma nova vida no Espírito Santo. O Senhor Jeová, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo regem e governam nossas vidas em todos os aspectos. Glória a Deus. Que o Espírito Santo guie os seus passos enquanto você busca uma compreensão mais profunda dessa realidade divina e espiritual. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos ao subtópico 2, fórmula herética do batismo. No estudo do batismo em águas, é importante discernir entre a fórmula trinitária, conforme ensinada por Jesus, e as interpretações heréticas, como no ensino do modalismo, que distorcem a compreensão da natureza de Deus. O pastor Claudionor Correia de Andrade destaca um exemplo significativo no batismo de Jesus, registrado em Mateus capítulo 3 e versículo 16 ao 17. Nesse evento, vemos uma clara manifestação da Trindade, com o Filho Jesus Cristo sendo batizado, o Espírito Santo de Deus descendo sobre ele como uma pomba, e o Pai, o Senhor Jeová, declarando seu amor pelo Filho. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, essa passagem enfatiza a distinção separada de pessoas dentro da Trindade, refutando a ideia do modalismo, que sugere que Pai, Filho e Espírito Santo são meras manifestações da mesma pessoa. Sabélio, um teólogo cristão do passado, ensinou e promoveu o modalismo, interpretando Deus como uma única pessoa que se manifesta de diferentes maneiras ao longo da história. Essa doutrina é rejeitada pela maioria das igrejas cristãs, pois contradiz a compreensão ortodoxa da Trindade. No modalismo e nas igrejas que seguem seus ensinos, Jesus Cristo era o Pai no Velho Testamento, Jesus Cristo é o Filho no Novo Testamento e Jesus Cristo é o Espírito Santo agora na época da graça. Algumas denominações, influenciadas pelo modalismo, optam por batizar apenas em nome de Jesus, negando a Trindade. No entanto, atestam suas ideias em interpretações equivocadas de passagens como Atos capítulo 2 e versículo 38. Estas passagens bíblicas não invalidam a fórmula batismal trinitária. Esses versículos simplesmente enfatizam a autoridade de Jesus Cristo no batismo, sem anular a distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Meu querido irmão, é essencial compreender a importância da doutrina trinitária para uma fé cristã ortodoxa e permanecer fiel à fórmula batismal ensinada por Jesus Cristo, que reflete essa verdade fundamental. O Evangelho de Cristo é simples, porém, muitos têm inventado doutrinas racionais e humanas. Glória ao nome santo do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, vamos ao subtópico 3, imersão, o método bíblico do batismo. Vamos falar sobre o método bíblico do batismo, que é a imersão, ou seja, um mergulho nas águas, conforme praticado pelas igrejas evangélicas pentecostais. Enquanto algumas igrejas optam pela aspersão,
derramando um pouco de água sobre a cabeça do candidato ao batismo, a maioria das igrejas pentecostais segue o modelo bíblico da imersão. Esse método envolve mergulhar o candidato de corpo inteiro nas águas, simbolizando a morte para o pecado e o mundo, e a ressurreição para uma nova vida em Cristo. A palavra grega baptizo, utilizada nas Escrituras, carrega o significado de mergulhar e submergir, reforçando a prática da imersão. Nos relatos bíblicos, vemos exemplos claros desse método. João Batista batizava as pessoas dentro do rio Jordão, conforme Marcos capítulo 1 e versículo 5. Não foi derramada água na cabeça das pessoas. As pessoas entraram no rio. Jesus Cristo saiu das águas após o seu batismo, conforme Marcos 1 e 10. Logo, ele estava dentro das águas. Se percebe que não foi derramada a água sobre ele. E João batizava onde havia muitas águas, indicando a necessidade de um local adequado para a imersão ou mergulho nas águas, conforme João 3 e 23. Assim como alguém que mergulha nas águas é completamente envolvido por elas, o batismo por imersão representa uma entrega total à vontade e ao propósito de Deus em nossas vidas. É um ato simbólico de identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Glória a Deus. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vamos à conclusão da lição 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. É vital compreender que o batismo em águas não é o elemento salvífico para aqueles que querem crer em Cristo. Algumas igrejas, equivocadamente, ensinam que o batismo é necessário para a salvação, chegando ao extremo de sugerir que aqueles que não foram batizados podem praticar pecados sem consequência alguma. Contudo, a verdade bíblica é clara. A salvação vem pela fé em Cristo e pela graça de Deus, independentemente do batismo em águas. Um exemplo notável é o ladrão na cruz ao lado de Jesus. Embora não tenha sido batizado, ele foi salvo pela fé em Cristo. Da mesma forma, as crianças e adolescentes que ainda não têm idade para decidir sobre o batismo não são excluídos da salvação porque são inocentes e não têm condições de decidir sobre crer e não crer. Já por outro lado, algumas igrejas pregam o ensino que não é necessário batizar em águas. Este é outro erro, pois o batismo em águas é uma ordenança do próprio Cristo, que foi batizado em águas, dando o exemplo. Ele ordenou o batismo em águas. Seus apóstolos batizavam em águas. E o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, regulamentou e ensinou o batismo em águas. Glória a Deus. Outra moda errada é batizar de forma irreverente, sem pudor, com roupas de baixo à mostra e roupas de banhistas de praia. As igrejas, em geral, usam aventais para os candidatos ao batismo em águas. Meu querido e amado irmão, se você é de alguma igreja que pratica o rebatismo em águas, nós não somos contra vocês e também não criticamos a vocês, mas vamos explicar por que muitas igrejas, a maioria das igrejas, não adotam o rebatismo em águas. A prática do rebatismo em águas, ou seja, o batismo repetido, é controversa dentro do contexto teológico cristão e tem sido objetivo de debates e divergências entre diferentes tradições denominacionais. No entanto, há argumentos teológicos que refutam essa prática. Em primeiro lugar, o batismo é uma ordenança instituída por Jesus Cristo. E suas instruções sobre o assunto não indicam qualquer necessidade de repetição. No batismo de Jesus Cristo, por exemplo, não havia uma expectativa de ele ser batizado novamente. O batismo nas águas é um ato simbólico que representa a identificação do crente com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, e uma vez realizado, não precisa ser repetido para renovar sua eficácia espiritual. Além disso,
a Bíblia enfatiza a unidade do corpo de Cristo, a igreja. E o batismo é um dos elementos que simboliza essa unidade. O apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 4, versículo 5, que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Renovação espiritual se busca com jejum, oração e não se rebatizando. Isso sugere que o batismo é uma experiência única e unificadora para todos os crentes, e não deve ser fragmentada por repetições desnecessárias. Outro ponto importante é que o batismo em águas não é um meio de salvação em si mesmo, mas um ato de obediência e testemunho público da fé em Jesus Cristo. A salvação é recebida pela graça mediante a fé, conforme ensinado em Efésios 2, de 8 a 9, e não pelo número de vezes que alguém é batizado em águas. Somos lavados no sangue de Jesus, na água da palavra de Deus e na água do Espírito Santo, e no sangue de Jesus Cristo. Portanto, buscar o rebatismo como uma forma de garantir a salvação, regeneração, restauração espiritual, sorte na vida, bênçãos materiais, é uma compreensão equivocada da doutrina bíblica da salvação. Além disso, o rebatismo pode ser interpretado como uma falta de confiança na eficácia do batismo inicial e uma negação da obra consumada de Cristo na cruz. Se alguém sente a necessidade de ser batizado novamente, isso pode indicar uma falta de compreensão sobre a natureza do perdão e da graça de Deus, que são oferecidos de uma vez por todas através do sacrifício de Jesus Cristo. Glória a Deus, chegamos à conclusão da nossa lição. O local para batizar em águas não é específico na Bíblia. Pode ser no rio, no mar, num lago, num tanque batismal. Os cristãos primitivos eram batizados no Rio Jordão, porque era o rio mais extenso de Israel e que não secava, havia água o ano todo lá na terra de Israel. Ao pregar aos gentios, fora de Israel, os batismos eram realizados onde houvesse porções de água. O batismo no Rio Jordão não é mais importante ou espiritual do que os batismos em águas feitos em qualquer outra parte do mundo. Se assim fosse, os pobres do mundo inteiro ficariam sem condições de irem ao batismo nas águas, pois não têm condições financeiras para comprar passagem e ir para Israel em navios ou aviões. O batismo nas águas é válido em qualquer parte do mundo, se for realizado segundo os mandamentos da palavra de Deus, segundo os mandamentos bíblicos do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos à revisão e às respostas das perguntas da lição. Pergunta 1. Explique o significado da palavra sacramento. Resposta. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Explicação. Na tradição cristã católica romana, os sacramentos são ritos ou cerimônias que possuem significado espiritual e são considerados meios pelos quais a graça divina é comunicada aos fiéis. Esses ritos incluem o batismo nas águas, a Eucaristia ou Santa Ceia, a confirmação, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Vamos à pergunta número 2. De acordo com a lição, qual é o ensino bíblico sobre o batismo? Resposta. O ensino bíblico concernente ao batismo é aquele que é uma ordenança e não um sacramento. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Uma explicação. Essa instituição é crucial, pois o próprio Jesus instruiu seus discípulos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como registrado em Mateus 28 e 19. Pergunta de número 3. O que o batismo simboliza? Resposta. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. Explicação. Quando uma pessoa é batizada, ela está identificando-se com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. A imersão na água representa o sepultamento e o surgir da água simboliza a ressurreição,
para uma nova vida em Cristo. Pergunta de número 4. Qual é o propósito do batismo? Resposta. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Explicação. Ao ser batizado, o indivíduo testemunha a sua identificação com Cristo e a sua decisão de segui-lo. É um ato de obediência e uma expressão visível de compromisso com a fé cristã e a vontade de Deus. Pergunta de número 5. Quais são a fórmula e o método bíblico do batismo? Resposta. A fórmula do batismo é trinitária. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. O método de batismo é por imersão em águas, mergulhando nas águas. Explicação. Quanto ao método, o batismo é realizado por imersão em águas, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que foi batizado por imersão no Rio Jordão por João Batista. Essa prática simboliza não apenas a morte e ressurreição de Cristo, mas também a morte para o pecado e o surgimento para uma nova vida do crente. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula. Assista 2 ou 3 vezes para você absorver bem o conteúdo da lição. Meu querido irmão, minha querida irmã, te convido a se inscrever no canal, deixar um comentário espiritual e abençoador, nem que seja só um amém, e a compartilhar esta videoaula, abençoando outros irmãos, e clicar no gostei. Meu querido irmão, escreva o seu nome e diga a cidade de onde você é. Nós ficamos muito alegres de saber aonde estão alcançando as videoaulas. Glória a Deus. Quero já te agradecer por estar aqui nos prestigiando até o final da videoaula e pela sua maravilhosa atenção. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a bênção e a paz de nosso Deus e Pai estejam com todos vocês e a família de vocês. Deus abençoe o país, o estado, a cidade, o bairro e a casa aonde você mora. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.